A paz de Jesus, eu sou o Fábio, aqui é o nosso canal Nossa Pátria é o Céu e estamos dando continuidade depois de um bom tempo aos estudos da Bíblia. Estamos no Gênesis, no capítulo 1 e ainda estamos falando do quarto dia da criação, porque esse quarto dia ele representa, em relação aos conhecimentos humanos e científicos, um momento de reflexão que a gente precisa fazer, porque a ordem que vem dos dias até então, primeiro, segundo e terceiro, não tem ou não parecem ter contradições necessárias com aquilo que é chamado de ciência. Quando a gente chega no quarto dia, existe esse fator complicador, por ser o dia em que surgem, em que Deus faz o sol, a lua e as estrelas, e aí fica parecendo que a Bíblia está dizendo que o sol, a lua e as estrelas surgiram no universo só depois da Terra. E o primeiro e o segundo vídeo que eu gravei anteriormente sobre isso, eu trato um pouco dessas questões, mas eu quero trazer aqui mais uma possibilidade. Eu não vou fechar questão em relação a esse quarto dia, porque depois nós vamos seguir para os dias seguintes, mas eu quero trazer aqui, mais uma vez, uma outra possibilidade de entendimento sobre essas questões. Veja bem, os dias da criação aparecem assim: houve tarde de manhã é o primeiro dia, houve tarde de manhã é o segundo dia, houve tarde de manhã o terceiro, e assim vai até o sexto dia. Uma das coisas que eu pensei há um tempo atrás, refletindo a respeito disso, é que eu pensei o seguinte: será que esses dias da criação, eles necessariamente representam uma sequência cronológica de acontecimentos em que o que está num dia a seguir vem realmente depois, cronologicamente, daquilo que é citado num dia anterior? Será que a gente deve entender obrigatória e unicamente que quando a Bíblia fala do quinto dia, que o quinto dia certamente é um tempo, um período em que diversos acontecimentos e processos ocorreram, mas depois que os 4 dias anteriores já tinham acontecido, com todas as ocorrências, com todos os acontecimentos, com todas as ações, as transformações deles? Isso é o que normalmente a gente pensa quando lê primeiro dia, segundo dia, terceiro, e assim vai. Só que uma coisa que me ocorreu há um tempo atrás foi o seguinte: será que é possível que esses dias da criação representem maneiras pelas quais Deus está falando de conjuntos de processos que ocorrem, gerando acontecimentos diferentes na história cósmica e terrestre, mas que podem estar acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, ou pelo menos de maneira muito próxima, e sem necessariamente uma ordem cronológica de primeiro até o sexto dia? Tipo assim, no primeiro dia Deus cria a luz, no segundo ele faz a expansão, o firmamento, que ele chama de céus. No terceiro dia, as águas abaixo do firmamento se ajuntam num único local e são chamadas de mares, e aparece o elemento seco que é chamado de terra, e Deus dá ordem para a terra produzir a vegetação, a terra produz. Aí no quarto dia surgem aqui os luzeiros, maior e menor, e as estrelas para iluminarem a terra. Veja que a forma do texto declara que esses luzeiros foram criados, surgiram para iluminar a terra. Então, a princípio, na nossa leitura, a gente imagina que, de fato, o Sol, a Lua e as estrelas não existiam antes, porque eles foram criados para iluminar a terra. Então, a terra teria que existir primeiro do que eles, o que parece um absurdo total diante dos conhecimentos científicos que existem, mas isso você vê os vídeos anteriores que eu falei um pouco disso. Mas vamos dar sequência. Então, assim, o quarto dia tem os luzeiros, as estrelas para iluminarem a terra. Aí vem o quinto dia, em que Deus vai falar para as águas serem povoadas de enxames e multidões de seres vivos, vão aparecer as aves dos céus. Aí no sexto dia vem os animais da terra e, enfim, o ser humano é criado. E no fim vai vir o sétimo dia em que Deus encerra a obra da criação. Minha pergunta é: será que é possível que esse relato do Gênesis 1, que fala de primeiro, segundo, terceiro até o sexto dia, esses dias, de fato, ao invés de serem acontecimentos que estão se sucedendo obrigatoriamente em ordem cronológica, de maneira que só tem um acontecimento lá na frente quando o anterior terminou, será que ao invés disso, esses dias poderiam ser
maneiras de Deus relatar conjuntos de processos que estariam ocorrendo todos ao mesmo tempo, simultaneamente, ou pelo menos em tempos diferentes, próximos, separados, daqui a pouco estão juntos de novo. Ou seja, um conjunto de processos que poderiam estar ocorrendo em lugares diferentes, em condições diferentes, simultaneamente, de maneira que o primeiro dia é um relato daquilo que Deus fez para criar a luz e separá-la das trevas, e diz respeito a todos os processos que envolveram a criação da luz, mas ao mesmo tempo que o primeiro dia está acontecendo, o quarto dia pode estar acontecendo, que é quando Deus faz os grandes luzeiros, o maior e o menor, e a terra pode até não existir ainda, porque eles foram feitos para iluminar a terra, mas não necessariamente o texto diz que eles foram feitos para iluminar a terra, que já existiria naquele momento, mas sim para iluminar a terra quando ela viesse a existir, e ao mesmo tempo que o quarto dia estivesse acontecendo, alguns acontecimentos do segundo dia e do quinto dia poderiam estar acontecendo, só que em ambientes diferentes, em momentos diferentes. Cada um desses dias seriam, na verdade, referências separadas que Deus teria colocado por um interesse dele em criar uma ideia, em dar uma ordem, em criar uma estratégia, uma didática divina que ainda não teria sido, talvez, captada, ou que ele vai mostrar ao final, que essa foi a finalidade, para exibir, para demonstrar, para ensinar que ele foi criando diversos processos no universo, simultâneos ou concomitantes ou próximos, mas que, quando surgiram, não necessariamente surgiram só quando outros processos de dias anteriores teriam terminado, mas eles poderiam ainda estar ocorrendo. Então, quando surgem os animais no sexto dia, os animais da terra, talvez as águas dos mares se ajuntarem num só lugar no terceiro dia e a terra estar produzindo relva, pudessem ainda estar acontecendo numa escala de tempo diferente. Então, os 6 dias da criação poderiam, na verdade, ser referências a 6 conjuntos de processos chamados de dia. Por quê? Porque a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, que é a linguagem aqui do Gênesis, não usa a palavra dia somente com o significado básico e essencial que nós damos, que na linguagem de hoje a gente diz que se refere à rotação que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, tendo uma parte iluminada quando as terras estão voltadas para o Sol e uma parte escura quando daquela parte da Terra que está voltada contra o Sol. Ou seja, a palavra dia no Antigo Testamento, ela tem em outros lugares significados diversos. A título apenas de exemplo, um dos maiores temas do Antigo Testamento e da Bíblia é do dia do Senhor. E o dia do Senhor diz respeito a um período de tempo que a Bíblia não define quanto tempo dura, nem quando será, nem o quanto ele pode já estar sendo agora, pelo menos um pouquinho, porque a preparação já existe, de atos de juízo, de julgamento de Deus e os atos finais de Deus para ele botar ponto final na desordem da criação, no mal, e para preparar a sua vinda e vir. O dia do Senhor é uma expressão bíblica que usa a palavra dia, mas necessariamente não faz referência a um período de 24 horas que tem que ocorrer, como se o dia do Senhor fosse um dia de apenas 24 horas. Além disso, quando a gente fala do sexto dia, a gente vai mostrar que a Bíblia relata no capítulo 2, na criação do homem e da mulher, onde há mais detalhes, que, de acordo com o relato do capítulo 1, toda aquela criação do homem do pó da terra, da mulher da costela do homem, etc., ocorre no sexto dia, porque o capítulo 1 já disse que Deus formou o homem e a mulher no sexto dia. Mas o andamento do capítulo 2 não nos leva a crer obrigatoriamente que tudo aquilo tem que ter ocorrido num período de 24 horas. É um período de tempo e que, no entanto, o Gênesis chamou de dia. O que eu quero concluir com esse vídeo aqui em relação ao quarto dia é que, embora possa parecer por ordem de texto de leitura
que necessariamente o que está aqui no quarto dia obrigaria esse texto a ser fantasioso ou alegórico, porque colocaria a criação do Sol, da Lua e das estrelas depois da Terra, e isso seria, em termos científicos, um absurdo, porque o universo surge antes, e as estrelas, e as galáxias, e a Terra vai surgir muito tempo depois. É um texto que pode trazer muito mais informações do que a gente pensa, e para as quais há questões que a gente precisa responder ou que a gente não tem resposta. Necessariamente, esse texto não é uma contradição com o conhecimento científico, mas ele, de fato, é o primeiro momento aqui no relato da criação e na Bíblia em que a gente tem uma aparente incongruência entre o que a Bíblia diz e o que diz o conhecimento humano, especialmente científico. Que Jesus tenha te abençoado, continue acompanhando o nosso canal, e a nossa intenção, se Deus assim nos permitir, é continuar gravando o quinto dia, o sexto dia, e assim vai, pelo tempo que Deus permitir, para irmos gravando e refletindo sobre a Bíblia. Coloque aí se você gostou, espero que sim. Seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe à vontade, e Deus te abençoe. Fique com Jesus.